citando suposta ameaça da Rússia, defesa da Dinamarca insta a acelerar investimentos militares. De acordo com Troels Poulsen, ministro da Defesa da Dinamarca, a Rússia aumentou tremendamente a produção militar e pode ter capacidade para atacar mais cedo do que esperávamos. A Dinamarca deve acelerar seus investimentos militares após novas informações indicarem que a Rússia está se rearmando mais rápido do que o esperado e que poderia atacar um país da OTAN dentro de 3 a 5 anos, afirmou na sexta-feira, 9 de 2 de 2024. O ministro da Defesa do país nórdico, a capacidade da Rússia de produzir equipamentos militares aumentou tremendamente, disse Troels Poulsen ao jornal dinamarquês Jyllands-Posten. Não se pode descartar a possibilidade de que, em um período de 3 a 5 anos, a Rússia teste o artigo 5 e a solidariedade da OTAN. Não era essa a avaliação da OTAN em 2023. Trata-se de um novo conhecimento que está vindo à tona agora, disse ele. Poulsen disse que não há ameaça direta contra a Dinamarca, mas a aliança poderia enfrentar ataques híbridos para desestabilizar um Estado membro do bloco. A Rússia tem potencialmente a vontade de fazer isso. Agora eles também podem ter a capacidade militar mais cedo do que esperávamos. Há motivos para estarmos realmente preocupados, disse ele. Nas últimas semanas, vários Estados-membros da OTAN têm declarado um suposto aumento no nível da ameaça militar da Rússia. Durante a sua entrevista a Tucker Carlson, um jornalista dos Estados Unidos renomado, Vladimir Putin, presidente da Rússia, sublinhou, em resposta a uma pergunta que não tem nenhum desígnios com a Polônia e a Letônia, mas acrescentou que responderá caso o território russo seja atacado. Putin também declarou previamente que a Rússia não tem quaisquer disputas territoriais com os Estados-membros da OTAN. A Guiana Francesa se mobiliza pela independência? Pergunta. Analistas debatem. Aumento do contingente militar brasileiro na região norte pode tensionar ainda mais relações entre o Brasil e a França, vizinhos amazônicos. A Sputnik Brasil conversou com especialistas para saber o que a França esconde no seu território ultramarino. Nesta quarta-feira, o vice-presidente executivo da União Europeia, Maroš Šefčovič, declarou que as condições necessárias para a conclusão do tratado com o Mercosul não foram atendidas, dificultando ainda mais a conclusão das negociações de acordo de livre comércio entre os blocos. Em meio a protesto de agricultores franceses, o primeiro-ministro do país, Gabriel Attal, afirmou ser categoricamente contra o acordo com o Mercosul, cuja agricultura é mais competitiva do que a de seus nacionais. Não há discussão para a França sobre aceitar ou não o acordo com o Mercosul. A questão é clara e não é ponto. Publicou Attal na rede social X. As negativas financeiras do acordo são um golpe para a diplomacia brasileira que investiu recursos humanos e materiais em cerca de 25 anos de negociações. O estremecimento das relações entre França e Brasil carrega dimensão ainda maior, considerando que os países são vizinhos na selva amazônica, região cada vez mais sensível geopoliticamente. A Guiana Francesa tem um valor estratégico para a França por estar na América do Sul, mas principalmente por estar na Amazônia, diz o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Amapá, Paulo Gustavo Pellegrino Corrêa. Fora as possibilidades de prospecção de petróleo e interesse geopolítico, é claro. O fato de a Guiana Francesa ser um território relativamente isolado e com população pequena, cerca de 302 mil habitantes, pode ser resultado de uma política deliberada por parte da França. A França enxerga o território como uma zona de segurança e não como um local de povoamento, disse o professor de História da Unifesp, Yuri Kavlak. As autoridades francesas controlam bastante o território e não me parece que tem interesse em povoar a região, muito menos com população não francesa. Segundo o especialista em História das Guianas, cidadãos brasileiros precisam obter visto especial para entrar no território amazônico francês e justificar a sua viagem. Enquanto para ir a Paris basta entrar em um avião. O zelo francês em relação ao território está ligado sobretudo à instalação do Centro Espacial de Kourou, uma base de lançamento espacial estratégica. Criada em 1968, a base realiza lançamentos da Agência Espacial Europeia e de empresas como a Ariane Space. A economia da Guiana Francesa é totalmente dependente da base, tanto pelo recebimento dos royalties, tanto pela atividade que gira em torno da base, disse Kavlak. Segundo ele, a base espacial é um mundo à parte, é um condomínio fechado, com shoppings exclusivos no qual vivem e trabalham muitos especialistas estrangeiros. É um mar de riqueza e os guianeses ficam de fora, vendo o contraste. Isso é um ponto de descontentamento social, disse Kavlak. A modernidade da base aeroespacial deveria se espraiar para abarcar toda a sociedade. A população franco-guianesa é composta por cidadãos franceses e estrangeiros, em partes ilegais, que emigram para o território em busca de pagamento em moeda europeia.
Mas mesmo os cidadãos plenos muitas vezes se sentem discriminados em relação aos franceses metropolitanos, relatou Cavlac. Eles reivindicam maior presença do Estado francês, mais escolas, hospitais, incentivo ao trabalho. As tensões sociais levaram a uma sublevação popular significativa na Guiana Francesa em 2017, que levou ao bloqueio temporário do território. Na ocasião, a população reivindicou maiores investimentos do Estado francês, além de autonomia para a gestão de recursos orçamentários. O ocorrido nos lembra muito eventos como a Primavera Árabe. Começou com a reivindicação sobre violência contra os jovens periféricos em Cayena, mas gerou greves de várias categorias profissionais e até da população carcerária, lembrou Cavlac. Os manifestantes requisitaram que autoridades de Paris fossem ao território negociar um novo status para a Guiana Francesa e alguns levaram a bandeira de independência, disse o especialista. Levantaram a bandeira de independência. Tem movimentos de independência, apesar de serem minoritários, asseverou o historiador. A ênfase agora é de maior autonomia dentro do sistema francês. Há uma crença de que a França tem uma dívida histórica com o território, uma vez que nunca investiu no seu desenvolvimento. Por outro lado, líderes independentistas, como Maurice Pinard, se reúnem em iniciativas coordenadas pelo movimento dos países não alinhados para reivindicar a separação da França, reportou a mídia do Azerbaijão, que presidiu o grupo em 2023. No nosso país, cerca de 50% da população vive na pobreza e 40% está desempregado. Os nossos recursos naturais estão sendo saqueados pela França. Os nossos funcionários também são nomeados pelo governo francês, diz Pinard, durante o encontro do movimento dos países não alinhados. Em entrevista ao portal alemão América 21, Maurice Pinard notou a presença total do território franco-guianese e demais colônias caribenhas, com o objetivo de garantir acesso ao Canal do Panamá. A Guiana é uma base operacional avançada da OTAN. Além disso, não só a França está presente na região, mas também os Países Baixos, que mantêm diversas bases militares nos seus territórios coloniais em Curaçao, Bonaire e Aruba, entre outros. Todas estas áreas servem à política da OTAN, ou seja, dos Estados Unidos na América Latina. Mas a Guiana tem o maior número de militares coloniais per capita, diz Pinard. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos, organismo oficial francês, um quarto dos franco-guianeses vivem na extrema pobreza, com acesso a menos de 340 euros por mês. Para os especialistas ouvidos pela Sputnik, no entanto, a maioria da população ainda considera os laços com a França vantajosos. Para Cavlac, os movimentos por autonomia têm caráter predominantemente cultural, focado no uso de dialetos locais e igualdade de oportunidades para todos os grupos étnicos. Política externa franco-guianese? Pergunta. Uma das principais limitações que o território tem é não ter autonomia para conduzir política externa própria, que o aproxime dos seus vizinhos sul-americanos. Por exemplo, a Guiana Francesa não esteve representada na cúpula da Amazônia, celebrada em Belém em agosto de 2023. A Guiana é uma coletividade da França com estado similar a de um estado no Brasil. Por isso eles têm uma limitação muito grande na sua diplomacia, disse o professor da Universidade Federal do Amapá, Paulo Corrêa. Além disso, durante o início do século XXI, houve um aumento da participação do território em fóruns sul-americanos, como a Unasul, na condição de observador. Os interesses dos países em se sul-americanizar é acessar bens de consumo, integração econômica e cultural, que retiraram esses países de um relativo isolamento, que retirariam esses países de um relativo isolamento, acredita Corrêa, mas a região do escudo da Guiana segue de costas para a América do Sul, olhando sobretudo para o Caribe e para a Europa. O país sul-americano muitas vezes pode olhar para a Guiana Francesa com certa desconfiança, justamente pela sua afiliação à França, uma potência nuclear considerada estranha à região. A França não participa do Tratado de Cooperação Amazônica, por exemplo, por uma decisão de países como o Brasil, que lideraram a negociação do tratado, apontou Corrêa. Eles entendiam que a França era uma potência europeia que não deveria participar de um tratado pensado para pensar a Amazônia a partir de suas próprias necessidades. O temor, no entanto, pode ser recíproco. Segundo Cavlac, há um medo da população guianesa de uma eventual invasão brasileira, algo que ficou no inconsciente coletivo pela invasão portuguesa em 1809. Ainda existem registros de plano de Jânio Quadros para anexar a Guiana Francesa a fim de providenciar ao Brasil uma saída para o Caribe, mas que não foi levada a cabo, relatou o historiador. A grande influência sociocultural da diáspora brasileira na Guiana Francesa e a pujança econômica do maior país da América do Sul também geram um desconforto entre muitos guianeses. O fato de o Brasil ser gigantesco e ter muitos imigrantes brasileiros na Guiana Francesa levam eles a temer que o Brasil hegemonize culturalmente o território, o que por vezes acaba em xenofobia, lamentou Cavlac. Os temores mútuos deverão ser controlados em meio a tensões na região de Esequibo, disputado por Venezuela e Guiana. Nesta semana, o Brasil enviou blindados para a fronteira amazônica a fim de reforçar a segurança.
De acordo com o comandante-geral do Exército, general Tomás Paiva, a chegada dos blindados reflete o esforço da força para priorizar a região amazônica com mais veículos, Cascavel, Guarani, Guaicuru. O Exército Brasileiro triplicou seu contingente militar na fronteira amazônica. Especialistas explicam por que tanques começam a perder o seu papel no campo de batalha. A análise da condução das operações de combate na zona da Operação Militar Especial mostra que o tanque moderno começou a perder o seu papel no campo de batalha e deve passar por melhorias significativas para preservar suas principais funções, disse Sputnik Viktor Murakhovsky, um dos principais especialistas militares russos. Ele observa que o tanque deve atingir diretamente o adversário no campo de batalha, mantendo sua capacidade de combate sob efeito dos principais meios de ataque do inimigo. Desta forma, o tanque é o principal veículo ofensivo e melhor protegido das forças terrestres, projetado para operar na área dianteira em contato direto com o adversário. Ao mesmo tempo, a experiência da Operação Militar Especial mostra que hoje o tanque principal em operação de combate está se transformando cada vez mais em um vagão para o canhão e executa tarefas de artilharia, inclusive posições protegidas, observa Murakhovsky. Nas realidades da guerra moderna, o tanque precisa demonstrar a preservação do poderoso fogo direto em comparação com os meios de destruição a partir de posições protegidas. A esse respeito, em primeiro lugar, torna-se essencial a questão de proteger o tanque de pequenos drones, inimigos, munições vagantes e drones FPV. Também há necessidade de resolver fundamentalmente os problemas de proteção do tanque contra as minas e de sua operação de campos minados. Explica o especialista militar. Desta forma, os tanques devem ser equipados com meios de proteção passiva contra drones e sistemas de supressão ativa de veículos aéreos não tripulados. Inclusive, cada tanque deve ser equipado com a rede de arrasto de minas. Também é necessário aumentar a aplicação de sistemas de interferência de fumaça e aerosóis. Por fim, ele disse que é necessário melhorar as táticas de uso de tanques como parte de unidades em combate moderno, em vez de tentar agir como veículos separados. A saga continua, pergunta. Taiwan relata a aproximação de 8 balões da China, com 2 sobrevoando o território. O Ministério da Defesa de Taiwan deu detalhes sobre a aproximação de mais balões sobre a ilha, que informou sobre tais casos pela primeira vez em dezembro. O Ministério da Defesa Nacional de Taiwan anunciou no sábado 10 de 2 de 2024 ter detectado 8 balões chineses cruzando o estreito de Taiwan nas últimas 24 horas, 2 dos quais sobrevoaram a ilha, citou a agência britânica Reuters. O Ministério afirmou que em seu relatório diário sobre as atividades militares chinesas ter avistado o primeiro balão na manhã da sexta-feira e o último no início da noite do mesmo dia. 2 deles cruzaram parte norte de Taiwan, enquanto os outros se aproximaram da costa antes de desaparecerem, embora um tenha sobrevoado o mar ao norte de Taiwan. De acordo com o mapa fornecido pelo Ministério, Taiwan tem se queixado desde dezembro sobre os sobrevoos por balões, dizendo que eles são uma ameaça à segurança da aviação, a tentativa de influenciar a Taipei. Pequim reivindica o território autogovernado que um dia se reunificará com a parte continental, com uma parte integrante da China, e cita a política de uma só China acordada a nível internacional nos anos de 1970 como justificando que isso futuramente aconteça. O mercado global de petróleo enfrentará em breve escassez de suprimento, alerta empresas dos Estados Unidos. O mercado global de petróleo enfrentará uma escassez de oferta no final de 2025, já que as reservas de petróleo bruto não estão sendo reabastecidas com rapidez suficiente, alertou Vic Holbo, CEO da empresa de energia ocidental dos Estados Unidos, em entrevista à CNBC. Cerca de 97% do petróleo que está sendo produzido atualmente provém das explorações feitas no século XX, enquanto menos da metade da produção de petróleo bruto da última década tem sido substituído, disse o especialista. Estamos em uma situação em que, daqui a alguns anos, vamos ter muito pouca oferta, afirmou Holber, observando que o mercado de petróleo é atualmente caracterizado por uma oferta excessiva, impulsionada pela produção recorde do Brasil, Estados Unidos, Canadá e Guiana. De acordo com ela, esse excedente tem mantido os preços de petróleo em baixa, apesar do conflito em andamento no Oriente Médio. Apesar do excesso da oferta atual, Holber prevê que, até o final de 2025, a demanda superará a oferta. O mercado está desequilibrado agora, mas, novamente, esta é uma questão de demanda de curto prazo, disse ela, acrescentando. Mas isso será uma questão de oferta de longo prazo. Chanceler Hungria está sob ataque por defender negociações de paz na Ucrânia. A Hungria está sendo fortemente atacada pela comunidade transatlântica pela sua posição sobre o conflito na Ucrânia, em que apela a negociações entre Moscou e Kiev, disse Sputnik, o ministro das Relações Exteriores húngaro Péter Szijjártó. Nós sempre deixamos claro que a única maneira de salvar as vidas das pessoas dentro e em torno da Ucrânia é chegar ao fim desta guerra o mais rápido possível.
E a única maneira de fazer isso é um cessar-fogo e negociação de paz. Essa é a nossa posição, disse ele. O chanceler acrescentou que estamos sob enorme ataque por esta posição na comunidade transatlântica. No entanto, de acordo com Sige Jarto, a pressão externa não força Budapeste a mudar sua posição sobre o conflito da Ucrânia. Desde o início do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, em fevereiro de 2022, Budapeste tem defendido consistentemente um cessar-fogo e negociação de paz, tomando uma posição independente sobre a questão das sanções e dos laços econômicos com Moscou, bem como se recusando a fornecer armas a Kiev. A Hungria tem sido alvo de duras críticas e ameaças por sua recusa em seguir a linha de política externa da União Europeia, mas até hoje não mudou sua posição em relação à Ucrânia. Boris Johnson surta após declarações de Putin em entrevista a tal Tucker Carlson. O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson, conhecido por seu histórico de mentiras, se estressou ao criticar a entrevista do jornalista americano Tucker Carlson com o presidente russo Vladimir Putin. Johnson, que já foi demitido de 3 cargos por mentir, incluindo 2 vezes pelo Partido Conservador e 1 vez pelo jornal The Times, classificou a entrevista como uma trama de mentiras ridícula. No caso do jornal, em 1987, Johnson havia iniciado uma carreira de jornalista no Times, o que o demitiu um ano depois por inventar declarações. Após a fala de Johnson, reproduzida pelo jornal Mail Online, ecoou a ironia que apontou para o seu próprio histórico problemático com a verdade, sua reputação manchada por escândalos, inclusive o que o afastou do cargo de primeiro britânico, o torna um crítico improvável. Carlson, conhecido por sua postura conservadora, entrevistou Putin e abordou uma série de questões complexas, sobretudo a relação da Rússia e dos países do Ocidente com a Ucrânia. Johnson criticou a afirmação de Putin que o governo britânico persuadiu os ucranianos a continuarem o conflito em vez de se renderem. Na entrevista, o líder russo afirmou que Moscou nunca se recusou a negociar e, mais do que isso, em abril de 2022, os russos e ucranianos estavam muito próximos de assinar um acordo de paz. No entanto, o Ocidente, na figura de políticos como Boris Johnson e John Biden, atrapalhou o processo negociador. Johnson pessoalmente viajou até Kiev em abril de 2022 para dissuadir Zelensky quanto ao processo de negociação de paz em andamento, que teve êxito. Poderíamos ter parado essas hostilidades há 1 ano e meio, afirmou Putin. Entretanto, conforme acrescentou, naquele momento a Ucrânia preferiu atender às demandas do então primeiro-ministro do Reino Unido e abandonar as negociações com os russos. Além disso, no artigo publicado no Mail Online, Johnson implorou aos parlamentares republicanos dos Estados Unidos a deixarem de bloquear a ajuda financeira a Kiev. Pelo amor de Deus, lembrem-se quem vocês são. Vocês são descendentes de Ronald Reagan. O ex-primeiro-ministro foi um dos primeiros líderes do Ocidente a visitar Kiev durante a Operação Especial Russa. À época, integrantes das forças militares do Reino Unido entenderam que a movimentação se tratava de uma busca por publicidade. Mídia. Ucrânia tem novo comandante militar, mas problemas persistem. O comandante militar da Ucrânia, general Alexander Syrskyi, é novo, mas os desafios militares da Ucrânia continuam, afirma uma reportagem do jornal The New York Times desta sexta-feira. O texto informa que autoridades americanas avaliam que, sem reposição, a Ucrânia tem defesas aéreas suficientes apenas até março. O jornal comenta que o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, ofereceu poucos detalhes sobre como a liderança reformulada alcançará seus objetivos e não explicou onde a equipe do comandante anterior falhou. Os críticos de Zelensky dizem que ele tem evitado tomar decisões politicamente impopulares e que falhou em abordar os desafios em torno dos esforços para reformar e revitalizar o processo de mobilização contra a reportagem. No próximo mês, a Ucrânia pode enfrentar dificuldades para realizar contra-ataques locais e até o início do verão. Seu exército poderia perder capacidade de defesa no campo de batalha, diz o jornal. A assistência americana urgentemente necessária permanece incerta. As tropas ucranianas estão exaustas e faltam armas e munições. Os sistemas de defesa aérea cruciais para proteger civis dos mísseis russos estão sendo gradualmente exauridos por bombardeios repetidos, relata a matéria. Autoridades ocidentais e especialistas militares alertaram que, sem a assistência dos Estados Unidos, um colapso em cascata ao longo da frente é uma possibilidade real, ainda este ano, diz a matéria. Em entrevista ao jornalista norte-americano Tucker Carlson, na noite de ontem, 8 de 2 de 2024, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, garantiu que a Ucrânia não recuperaria o território e que é hora de fazer uma coisa. Poderíamos ter parado essas hostilidades há 1 ano e meio, afirmou Putin. Entretanto, conforme acrescentou, naquele momento a Ucrânia preferiu atender às demandas do então primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, a abandonar as negociações com a Rússia. Putin também apontou interferência dos Estados Unidos nas negociações para o conflito, que se arrasta há quase 2 anos. Se o governo Zelensky se recusou a negociar, presumo que o fez sob instruções de Washington. Putin explicou que o atual conflito foi iniciado pelos ucranianos em uma guerra começada pelos neonazistas em 2014.
E a Ucrânia, sob o controle dos Estados Unidos, declarou que não cumpriu os acordos de Minsk. Nós nos propusemos repetidamente buscar soluções para os problemas que surgiram na Ucrânia após 2014. Poderiam ter sido discutidos por meios pacíficos, mas ninguém nos ouviu, afirmou o presidente russo. Venezuela acusa a CNN de favorecer os interesses da ExxonMobil em Essequibo. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Ivan Gil, denunciou em 9 de fevereiro que a divulgação de notícias falsas pela rede americana CNN visa ocultar os interesses da empresa ExxonMobil em explorar e assumir ilegalmente o território de Essequibo. Esse escrito insidioso procura encobrir o interesse da ExxonMobil em apreender e explorar ilegalmente uma área marítima pertencente à Venezuela e uma zona marítima indeterminada com a Guiana, conforme recentemente revelado por seu presidente Alistair Rutledge, declarou o Gil através da rede social X. O chanceler referiu-se à nota publicada pela CNN que alega que a Venezuela está acumulando tropas perto da fronteira com a Guiana, apesar do acordo para evitar uma escalada. A este respeito, Gil destacou que o jornalista da referida rede de televisão e autor da matéria Vasco Coutinho tem um histórico de criar notícias falsas contra a Venezuela. Hoje, juntamente com Allegra Goldwyn, um jornalista, eles manipulam informações obtidas por meio de imagens e satélite da empresa Maxar, um importante fornecedor de inteligência do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e de empresas transnacionais como a ExxonMobil, comentou. Irã aumenta exportações de alguns produtos agrícolas para a Rússia em 500%. Altos responsáveis iranianos e russos se encontraram em Moscou, Rússia, onde discutiram as relações comerciais bilaterais e destacaram o sucesso delas. A exportação de alguns produtos agrícolas iranianos, incluindo laranja, alface e pimentão, do Irã para a Rússia aumentou 15% em 2023, em comparação com o ano anterior. Destacou o chefe do Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária da Rússia, citado na sexta-feira pela agência iraniana IRNA, Sergei Danvert, notou durante uma reunião em Moscou, Rússia, com o vice-ministro da Agricultura do Irã, o embaixador do Irã na Rússia e o chefe da Organização de Medicina Veterinária do Irã, que o volume de comércio entre os dois países na área de produtos agrícolas está em uma trajetória de crescimento. Danvert apontou que os produtos iranianos substituíram os importados pela Rússia da Europa, que isso mostra a alta qualidade dos produtos iranianos. O desenvolvimento da comparação entre o Irã e a Rússia no campo da agricultura servirá aos interesses de ambos os países, sublinhou ele. Enquanto isso, Alizera Payman Pak, vice-ministro da Agricultura do Irã, disse que as altas autoridades dos dois países colocaram ênfase especial no aumento dos laços bilaterais em todos os campos, especialmente nos campos do comércio e da economia. Payman Pak veio o acordo de livre comércio assinado em 2018 entre o Irã e a União Europeia e a União Econômica Euroasiática, como expandindo as atividades comerciais entre os dois países. Relíquia do passado, os Estados Unidos veem a OTAN como ferramenta para controlar a Europa, disse cientista político. Um cientista político especializado em relações exteriores descreveu a Aliança Atlântica como tendo de pintar ameaças da Rússia e na China para justificar o complexo militar industrial dos Estados Unidos. A existência da Organização Tratado do Atlântico Norte é uma relíquia da Guerra Fria, a serviço dos interesses americanos, com o objetivo de impedir laços mais estreitos entre a Europa e a Rússia, disse um analista em relações exteriores baseado em Londres, Reino Unido. Andrei Kassonta descartou os temores ocidentais de um ataque russo à OTAN como infundados, argumentando que tais temores são propagados para justificar os gastos militares e apoiar o complexo militar industrial dos Estados Unidos. A OTAN é uma relíquia do passado que serve como uma ferramenta útil para manter esse ambiente de ameaça de possibilidade imaginária de conflito e serve como uma ferramenta para pressionar os europeus a não conduzirem sua própria política externa, declarou Kassonta. Ele destacou que os incentivos econômicos por trás da retração da Rússia e agora da China como bichos papões, e sugeriu que essas narrativas são projetadas para manter os países europeus alinhados com os objetivos políticos dos Estados Unidos e não com seus próprios. Kassonta também rejeitou a ideia de que a China domina o BRICS, sublinhando a confiança e a cooperação entre as nações na construção de um mundo multipolar, em que todos os países têm a mesma voz. O analista apoiou a avaliação do Vladimir Putin, presidente da Rússia, destacando o respeito mútuo e os objetivos comuns compartilhados pela Rússia e pela China em oposição ao mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos. Ele criticou a incapacidade de Washington de se adaptar às mudanças na dinâmica do poder global, insistindo em uma ordem mundial em que as nações não sejam servas da potência hegemônica. O presidente Vladimir Putin, junto com o chinês Xi Jinping, querem construir um mundo multipolar onde seus respectivos interesses nacionais sejam respeitados por outros atores. Além disso, eles pretendem criar uma ordem mundial em que as nações mais fracas ou menores também tenham algo a dizer, em vez de serem submissas e subservientes a um único país, disse o cientista político.
Estados Unidos e Reino Unido escalaram a situação no Oriente Médio e no Mar Vermelho, diz Irã. O Ministério das Relações Exteriores iraniano criticou Washington e Londres como atacando e violando a soberania do Iêmen. Os Estados Unidos e o Reino Unido cometeram um erro estratégico ao atacar o Iêmen. Eles estão contribuindo para a escalada da crise na região do Oriente Médio e no Mar Vermelho em particular, disse o ministro das Relações Exteriores do Irã durante sua visita ao Líbano. Nosso ministro das Relações Exteriores sublinhou que os Estados Unidos e o Reino Unido cometeram um erro estratégico ao atacar o Iêmen e acrescentou que os Estados Unidos e o Reino Unido, ao violar a soberania e a integridade territorial do Iêmen, estão contribuindo para a escalada da crise na região do Mar Vermelho, declarou Hussein Abdullahian. O movimento governista Houthi no norte do Iêmen, também conhecido como Houthis, que controla grande parte da costa do Mar Vermelho no Iêmen, advertiu posteriormente sobre a sua intenção de atacar qualquer navio afiliado a Israel, pediu a outros países que chamassem suas tripulações de volta e que ficassem longe deles no mar. Várias empresas de navegação decidiram suspender a navegação pelo Mar Vermelho. Os Houthis afirmaram que suas ações no Mar Vermelho tinham como objetivo influenciar as ações de Israel e ajudar os palestinos na faixa de Gaza, e afirmaram que não estavam interferindo na liberdade de navegação na região. Países árabes e muçulmanos advertiram repetidamente dos Estados Unidos de que o apoio incondicional às ações israelenses na faixa de Gaza espalharia um conflito a toda a região. Os Estados Unidos e o Reino Unido têm atacado alvos Houthis desde meados de janeiro, que chamam de resposta à ameaça à liberdade de navegação no Mar Vermelho. Mohamed al-Hussi, membro do Conselho Político Supremo do Houthis, descreveu os ataques como barbárie terrorista e uma agressão deliberada e injustificada. Estados Unidos investirão 5 bilhões em centro de pesquisa de semicondutores para ultrapassar a China. Washington planeja lançar um consórcio de investimento de semicondutores no valor de 5 bilhões para reforçar o design de chips e a inovação de hardware e contrariar os esforços chineses para capturar a vanguarda da indústria. O consórcio planeja investir centenas de milhões de dólares no desenvolvimento da força de trabalho e oferecerá subsídios para a pesquisa de semicondutores, disse o subsecretário de Comércio para Padrão de Tecnologia, Dr. Lauren Locascio, em uma entrevista citada pela Bloomberg. Segundo a mídia, as autoridades estão trabalhando para evitar que a China se beneficie da investigação financiada pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia da Casa Branca, ao mesmo tempo em que preenche lacunas no ecossistema de investigação dos Estados Unidos em áreas chaves como embalagens e hardware. À medida que os componentes eletrônicos se tornaram um campo de batalha entre os Estados Unidos e a China, eles estão investindo alguns dólares no design e na fabricação de chips na China agora, como nosso principal concorrente. Estamos claramente pensando muito seriamente sobre como colocar as proteções certas em nossas oportunidades de financiamento, como protegermos a propriedade intelectual, como desenvolvermos programas de segurança de pesquisa, disse Locascio. O subsecretário acrescentou que é cedo para dizer se essas regras de financiamento poderiam incluir a proibição de qualquer colaboração com pesquisadores de universidades chinesas, mas acrescentou que as autoridades norte-americanas estão focadas com olhar de laser na segurança de pesquisa. Pequim e Washington estão travando uma queda de braço global no setor de semicondutores, visto que os chips são essenciais para o mundo moderno e se tornaram uma ferramenta de guerra na busca pela liderança mundial.